Muito bem, gente. Eu sou o Pastor Enio do projeto Resgatando Vidas e hoje eu vim falar com você sobre unidade. E para ter base bíblica sobre aquilo que nós vamos falar, eu vou ler alguns textos bíblicos que justamente vão embasar aquilo que nós queremos ministrar nesta oportunidade. O primeiro texto bíblico está no capítulo 17 de João e o verso de número 20, que é a oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, um pouco antes dele ser preso, Jesus foi orar e na sua oração ele fala ao Pai sobre a unidade dele com o Pai e a unidade da igreja com ele. E ele diz o seguinte na sua oração: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante, né? Jesus falando sobre a unidade. Outro texto bíblico que eu quero citar para você está em Atos capítulo 2 e o verso de número 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Outro texto bíblico que eu também vou citar é o capítulo 4 de Atos, e o verso de número 32, aonde também diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. 3 textos bíblicos aqui que falam sobre a unidade, né? E falando sobre isso, a primeira coisa, o primeiro tópico que eu quero trabalhar nessa mensagem é como o Pai e o Filho, como Cristo e o Pai, eles eram um, né? Havia uma conexão muito forte entre Cristo e Deus, entre Cristo e o Pai. E a mesma conexão que existia entre Cristo e o Pai, e dá para se dizer entre a Trindade, incluindo também o Espírito Santo, esta conexão que existe entre essas 3 pessoas é a mesma conexão que é necessário ter entre a igreja, nós como igreja, e Cristo. Então, a primeira coisa importante é isso. E
uma das coisas que nós temos que entender é a diferença, por exemplo, entre união e unidade. Eu estava assistindo uma ministração de um pastor e ele comparava, né, a união com um saco de batatas, onde existe ali uma variedade, uma série de batatas, todas elas juntas em um saco, próximas, né? E ela falava o seguinte, que união é isso, união é pessoas próximas umas das outras. Porém, união é diferente de unidade. E ele comparou a unidade como um purê de batatas, aonde se pega agora essas batatas que estão juntas, unidas, e agora, né, se amassa elas, a ponto, né, de não poder dividi-las mais, mas que todo aquele conjunto de batatas agora, eles se tornam apenas um purê de batatas. E isso é unidade, tá? É isso que é unidade. Então nós precisamos entender isso. Eu até defini aqui, peguei uma definição de unidade, que é a qualidade ou o estado de ser um ou único, qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Tá? E é isso que Cristo espera da igreja, que nós sejamos um nele. E outra coisa importante, que é o segundo tópico que eu quero trabalhar com você, é sobre a própria igreja. A Bíblia ela fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, que eu quero ler para você rapidamente, capítulo 12 de 1 Coríntios e o verso de número 12, aonde fala sobre a unidade da igreja. E Paulo aqui, ele diz que, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? E aí ele continua a sua explicação, né, falando sobre, né, nós sermos o corpo de Cristo. E um corpo, ele é composto de diversos membros. E interessante que cada membro, ele é diferente de outro membro. Se você olhar para os membros aí do seu corpo, você vai verificar isso. Você vai verificar que o dedo é diferente da orelha, que a orelha é diferente do olho. Portanto, né, todos no corpo têm as suas funções diferenciadas, mas todos têm o mesmo objetivo, que é o quê? Que é o bem-estar do corpo. Tá? Então, se nós analisarmos, é necessário que dentro da igreja, né, que é o corpo de Cristo, existam diferenças. Porém, o que não pode existir é indiferenças. Se você analisar a diferença, por exemplo, é a qualidade do que é diferente, que distingue uma pessoa de outra pessoa. Então, é necessário que haja essa diferença. Porém, o que não pode ter é indiferença. E a indiferença é o estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações. Então, por exemplo, eu tenho os meus membros do meu corpo, né? Todos são diferentes. Porém, se um deles se torna indiferente e acaba não desenvolvendo o papel que está proposto a que ele desenvolva, isso vai prejudicar o corpo. Isso vai atrapalhar o andamento do corpo. Se eu saio, por exemplo, daqui onde eu estou, e eu me conduzo, me dirijo
até a rua, por exemplo, eu vou perceber que cada membro do meu corpo, ele vai o quê? Ele vai exercer funções diferentes, entendeu? Mas dentro dessa diferença e das funções diferentes, vão conduzir o meu corpo ao destino, que é a rua. Então nós, como igreja, nós temos as nossas diferenças, somos diferentes um do outro, porém nós temos que ter o quê? O mesmo objetivo, que é, entendeu? Conduzir o corpo ao seu destino, que é a presença do nosso Deus. Você está entendendo aquilo que nós estamos querendo falar para você? O que é ser igreja? Primeiro, ser igreja é ser um. Todos nós vivemos em unidade. Ser igreja é muito mais profundo do que estarmos congregando em um mesmo lugar. Ser igreja, ele é muito mais profundo do que nós estarmos juntos em uma reunião de domingo, adorando a Deus e ouvindo a palavra. Ser igreja é muito mais profundo do que nós estarmos lado a lado, nos domingos à noite, nas nossas reuniões, e dissermos que fizemos parte de uma denominação. Ser igreja é nós sentirmos a dor um do outro, é sermos como purê de batata, tão unidos, tão junto, que não tem como haver agora uma separação. Será que nós estamos sendo igreja? Será que realmente nós estamos vivendo essa unidade? Nós olhamos, por exemplo, para a igreja primitiva, os textos bíblicos que nós lemos, e a gente vê como era profundo, como as pessoas elas levavam tão a sério esta unidade, a ponto de venderem as suas propriedades e trazerem o dinheiro, depositarem aos pés dos apóstolos, para que este dinheiro ele fosse distribuído entre todos de uma forma igual, para que não houvesse nenhuma necessidade. Gente, será que nós estamos sentindo a dor do outro? Será que nós estamos sentindo? Será que nós não estamos sendo indiferentes? É bom nós pensarmos sobre isso. É bom nós entendermos o que é essa unidade. Uma das coisas que até eu anotei aqui, em um corpo, os diferentes movimentos e as diferentes funções, eles se combinam em um mesmo objetivo: conduzir o corpo ao seu destino. O que estou fazendo, isso aqui até eu tirei também de uma mensagem que eu ouvi de um pastor. Ele disse o seguinte: o que estou fazendo não precisa ser igual, porém o porquê estou fazendo, ele precisa ser igual. Então vamos pensar sobre isso. Outra coisa importante, que nós queremos falar sobre dentro desse assunto, é o terceiro tópico, que fala sobre o egoísmo e o individualismo que nos afastam do corpo. E também o quarto tópico que eu coloquei aqui é sobre todo membro que se desconecta do corpo, ele morre. Não tem como estar em comunhão integral em Deus sem fazer parte do corpo. Por mais difícil que seja, precisamos viver a unidade. Nós estamos vivendo num tempo, queridos, que a gente encontra muita gente que frequenta a igreja, dá para se dizer, as denominações, que frequentam os templos, e muitos dizem assim: não, eu vou no domingo por desencargo de consciência, porque eu estou aí já acostumado a ir, mas eu vou lá,
eu participo do culto, eu até adoro, eu até levanto a minha mão, porém é o seguinte, eu não quero compromisso. Porém, eu saio de lá, vou para minha casa, eu não quero me envolver. Por quê? Porque eu não quero me incomodar, porque eu não quero me frustrar, porque está tão bom assim, né? Somente ir aos domingos, né? Sem nenhum compromisso, nenhuma atividade. Quero dizer que essa expressão ela está totalmente errada, porque o corpo, se nós fizemos parte do corpo, se nós realmente somos membros do corpo, nós temos que estar em movimento. Nenhum membro do corpo ele fica sem atividade. Por menor que seja um membro de um corpo, ele tem a sua importância, ele tem a sua missão e ele tem a sua atividade dentro do corpo. E ele precisa ter essa atividade, porque se ele não tiver essa atividade, ele acaba morrendo. Eu estou há praticamente um mês com a minha mão, né, esquerda mobilizada, né? Estou aí e essa semana eu fui ao médico e eles tiraram a tala e esse meu dedo aqui, ele estava muito inchado e eu falei ao médico e eu disse assim, poxa, mas como está inchado aqui? Aí ele disse, não, aqui ele está imobilizado. Quando nós tirarmos essa tala, nós vamos ter que fazer fisioterapia para que ele volte aos movimentos normais. O que eu quero dizer com isso? Quantos membros do corpo que se dizem membros do corpo estão imobilizados e que quem sabe vão ter que passar por fisioterapia espiritual para poderem agora voltarem ao normal, se tornaram imobilizados porque quem sabe se frustraram, quem sabe se decepcionaram e tomaram a decisão de simplesmente estar no corpo, mas não desenvolver as atividades do corpo de Cristo. Se você está no corpo, se você faz parte deste corpo de Cristo, você precisa estar em movimento. Você precisa se envolver. Como um purê de batata, você precisa estar esmagado junto com este corpo. Você precisa ser um, como Cristo e o Pai, eles são um. Você não pode viver individualmente dentro do corpo. Você não pode viver egoisticamente dentro do corpo. Ser uma pessoa egoísta, uma pessoa individualista, isso não é fazer parte do corpo. Se você vive esta vida, eu lamento te informar que você não faz parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele é um corpo em movimento. Ele é um corpo com diversos membros, um diferente do outro, mas porém, todos com o mesmo objetivo: glorificar, adorar a Deus, cumprir a sua missão na terra, levar o nome de Cristo e o que é mais importante, através desta unidade, entendeu? Nós ganharmos almas para o Senhor Jesus. Sabe, eu sempre fui uma pessoa de desenvolver evangelismos nas ruas, nas praças, né? Sempre fui uma pessoa dentro desta visão de levar o evangelho para as pessoas. Mas eu confesso para você uma coisa, que eu descobri uma forma de ganharmos almas para Cristo muito mais poderosa do que o evangelismo nas ruas. E essa fórmula é a nossa unidade.
no texto que nós lemos, do capítulo 2 de Atos, a Bíblia fala que a unidade dos cristãos, esta união deles, eles viviam tão unidos e tão em comunhão que isso chamava a atenção das pessoas. E as pessoas desejavam estar em Cristo pela atitude da igreja, pela postura da igreja. Não adianta nada nós fazermos evangelismo nas ruas se nós não tivermos a unidade ou não estarmos unidos no corpo de Cristo. Amém, queridos? Espero que esse momento que nós passamos aqui refletindo sobre unidade, sobre a importância disso, né? E a Bíblia também ela fala sobre a unanimidade, né? Unidade é nós sermos um. Unanimidade, eu até coloquei aqui a definição de unanimidade, que é a completa concordância por todos. Quando unânimes, todos estão imbuídos do mesmo espírito e agem conjuntamente como um todo indiferenciado. Muitos grupos consideram decisões unânimes um sinal de concordância, solidariedade e unidade. Queridos, eu sei que é um desafio muito grande. Eu sei que nós deixarmos, quem sabe, o conforto, né? Quem sabe um lugar mais seguro para vivermos algo mais ousado. O conformismo, né? Ou ficar tranquilo, ou não se incomodar. Queridos, eu vou dizer para você o seguinte: evangelho, estar ligado no corpo de Cristo, estar ligado na videira verdadeira e dar frutos, né? Isso traz desconforto, gente. Certo? Isso traz desconforto. Isso traz frustrações, isso traz decepções, mas nós não podemos ter medo de nos decepcionarmos. Nós não podemos ter medo de nos frustrarmos, gente. Nós precisamos estar em movimento, né? Eu não posso agora, eu me machuquei, né? Fiquei agora um tempo com o meu braço imobilizado e agora eu vou ficar o seguinte, com medo de desenvolver as funções que eu desenvolvia, né? Não posso ficar agora com medo, não. Eu tenho que continuar a desenvolver, mas eu posso me machucar, sim. Sim, você pode se machucar, é verdade. Glória ao nome do Senhor. Mas quando você se machucar, existe, né, os outros membros deste corpo que eles vão trabalhar para a sua restauração. Como acontece comigo. Enquanto este braço está mobilizado, este outro braço, né, e o restante do meu corpo, ele trabalha para que haja a recuperação deste braço imobilizado. Então, queridos, isso é igreja. Todos nós podemos nos machucar no andar, na caminhada. Todos nós podemos sim nos frustrar, mas quando nós estamos vivendo esta unidade, esta unanimidade, glória ao nome do Senhor. E quando de repente no andar, né, em movimento, nós tropeçamos e nós caímos, mas existe uma igreja unida, unânime, em unidade, que estará agora fortalecendo o fraco, animando o desanimado. Uma igreja envolvida no mesmo propósito de levar todo o corpo, né, ao encontro do Pai.
Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso. Se envolva no corpo de Cristo. Seja unânime. Se preocupe com os demais membros que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. Não viva uma vida individualista e egoísta, não. Mas viva uma vida, entendeu, em santidade, uma vida em comunhão, e isso agrada aos olhos de Deus. E você verá o que Deus fará na sua vida e junto e perto com os seus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.